somática da neurose. Datam desta data o reconhecimento da sexualidade infantil e do complexo de Édipo. Até que idade o complexo de Édipo? Até 6 anos, até 7 anos no máximo. Em 1900 publica sua obra mais conhecida e seguramente mais importante para o autor, a interpretação dos sonhos. A busca pela liberdade nas relações pessoais sempre inquietou o ser humano. E desejos de refletir de respostas para questionamentos é antigo e estimulou a criação de várias áreas do saber e da cultura, como a religião, a filosofia, a literatura e a arte. Freud ele enfatizou a importância da valorização da singularidade de cada pessoa. Ele surgiu com um novo modo de compreender o homem. Ele nomeou e estabeleceu conceitos de inconsciente psíquico com leis e lógicas próprias, e assim ele criou a psicanálise. Na verdade, de acordo com Freud, a psicanálise é o nome de um procedimento para a investigação de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. Um método para o tratamento de distúrbios neuróticos e uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas. Hoje se reconhece que ao indivíduo tomar conhecimento de tudo isso e a busca da compreensão de suas tradições, ele pode superar as angústias, integrando-se emocionalmente. Isso facilita as escolhas, as tomadas de decisões, as expressões criativas e amplia o campo da ação e da satisfação da pessoa consigo mesma e com o mundo. Esse é o conceito de Freud, quanto à psicanálise. Volta lá ao slide anterior. Isso aí é uma coisa que eu falo na sexualidade infantil, que a gente já está tratando em sala de aula que uma das maiores descobertas de Freud é que a criança tem sexualidade, tanto que a gente falou das 4 fases. E isso aqui é só mais uma curiosidade. A análise, quando o paciente chega para falar com o doutor, ele chega... O psicanalista. O psicanalista não precisa ser médico e nem psicólogo, vamos deixar bem claro. Quando ela chega, ela é convidada a deitar no divã. E quando ela deita, ele já fica meio que atrás dela e já começa a conversar com ela. E quando ela vai falando tudo o que vem na cabeça. E aí que ele começa a ver os fatos que ela está falando, que ela começa a meio que desabafar e vai falando, até que ele vê qual é o problema. Assim que ele vê o problema, ele tenta ajudar a pessoa, a motivar ela a se erguer de volta, sempre buscando uma solução, que ela encontre a solução do problema dela, porque ela sempre se sente sozinha, ela tem, mesmo ela na frente assim, de um problema, ela começa a ter problemas emocionais assim grandes e vai se deixando até que quando vê tem que procurar um especialista. E também muitas pessoas confundem psiquiatra, psicólogo, psicanalista. O psicólogo ele estuda os aspectos emocionais, que é basicamente o comportamento humano. O psiquiatra é aquele que sai lá no bloco de medicina. Ele faz 5, 6 anos de medicina e é uma matéria da medicina, a psiquiatria, e ele pode receitar remédio, só ele. E a psicanálise explica o funcionamento psíquico do homem.
angústia, a frustração da pessoa, mesmo ela estando emocionalmente falando bem mal. Nossa, esses trabalhos ajudam você a entrar na linguagem, porque você como professor vai dizer, mas vou precisar de tudo isso? Não, mas pelo menos identificar que aquela pessoa não está bem. E saber que o psiquiatra teve que vai dar remédio. O psicanalista é inimigo do psiquiatra. Nossa, inimigo mortal por causa da medicação. E alguns psicólogos usam esse tratamento diziam também que um psicólogo tem uma presença. Falava para o psiquiatra. Eu sabia que o psiquiatra falava para o psicólogo. É para despistar. Posso continuar? Então, eu vou fazer aqui um exemplo bem prático para explicar o imediato. Toda vez que vocês olharem para ela, vocês vão ver isso aqui. A Laísa, ela é um exemplo prático de ego. Ela é o equilíbrio. Então, toda vez que você está com aquela ansiedade de não preciso comer o chocolate, mas você sabe que você está meio gordinha, então você não vai comer chocolate. Então ela vai ficar assim, pesando. E aí, ela chega nesse equilíbrio, ela pensa, não, eu vou comer o chocolate, eu vou comer um pouco, para satisfazer minha vontade, Carolina, ela é um exemplo bem prático do Id. De energia, a força. É os desejos e tudo mais. Então ela é aquela vontade louca de você sair querendo pegar todo mundo. É ela que não tem controle mesmo. É esse cara aqui, quer dizer, ela, né, no caso, que a psicanálise tenta tratar. Ela fica dentro de você e ela tenta sair, ela não sai. E ela só é, quer dizer, ela só fica dentro de você por causa desse cara aqui, o superego. O superego é o regulador moral. Então o superego é aquele cara que não deixa você sair correndo na boca do lado. Ele é um simples regulador. Se a gente não tivesse um superego, o id ia sair correndo pelado na rua e o ego ia ser praticamente nada. Então ele também, o Freud falava que nessa parte do id, do ego e do superego, os sonhos são bem importantes. Então é no sonho que esse cara aqui, ele se liberta. É ali que você pode ver todas as suas fantasias. Por isso que a gente às vezes sonha, às vezes a gente acorda suave, assustado, esse tipo de coisa. Freud ele falava, eu gostaria de citar que o id é um caldeirão cheio de excitações efervescentes. O id desconhece o julgamento de valores, o bem e o mal e a moralidade. Então, o psicanalista tenta tratar ele. Não esqueçam disso. Ela, no caso. E, bom, isso que dá o conflito e até chegar nesse cara aqui, porque ele é inconsciente. Ele, inconsciente. Ela é inconsciente também, né? É consciente e consciente. Então é aquela coisa de... Subconsciente. Isso, desculpa. Superego é aquela vozinha. É a vozinha que fica lá e Por favor, anota que eu vou perguntar na prova. Id em alemão quer dizer isso. Isso aí, essa coisa que está aí. Por que você não vai pra lá? Porque não dá pra ver. Uma taça mais alta que você. Claro que quer. Vou dar uma dica para vocês. Quando vocês colocarem texto, eu sei que faz parte de metodologia isso, leiam o texto. Porque senão as pessoas estão